Aliados AUKUS desenvolvendo capacidades submarinas que podem colocar em campo este ano. Embora a parte submarina da aliança trilateral AUKUS leve décadas para se concretizar plenamente, o desenvolvimento da tecnologia avançada no âmbito do acordo está em pleno andamento, à medida que a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos procuram vitórias rápidas para as suas frotas, disseram as autoridades. O pilar 2 do acordo concentra-se em tecnologia avançada que as nações podem desenvolver e colocar em prática juntas. Existem 8 grupos de trabalho focados em cibernética, quântica, inteligência artificial, guerra eletrônica, hipersônica, guerra submarina, compartilhamento de informações e inovação, cada um com uma lista de ideias para testar rapidamente e enviar aos operadores. Os líderes disseram como este processo está se desenrolando no grupo de trabalho de guerra submarina e como pretende trazer novas capacidades para as 3 marinhas ainda este ano. Dan Packer, diretor do AUKUS para comandante das Forças Navais Submarinas, que também atua como líder dos Estados Unidos no grupo de trabalho de guerra submarina, disse em 4 de abril que o grupo tem 4 linhas de esforço: lançamento de tubo de torpedo e capacidade de recuperação para um pequeno navio não tripulado, veículo subaquático, capacidade de guerra submarina e no fundo do mar, inteligência artificial e torpedos e defesa de plataforma. No pequeno esforço UUV, a Marinha dos Estados Unidos, por conta própria, em 2023, conduziu demonstrações bem-sucedidas. Uma chamada Yellow Moray na costa oeste, usando remos UUV da HII, e outro chamado Hard Trap na costa leste, usando um UUV fabricado pela L3 Harris. O presidente dos sistemas de missão integradas da L3 Harris, John Humble, disse em março que sua equipe havia começado com experimentos em um escritório usando um bambolê com lanternas acopladas para entender como os sensores percebem a luz e o som. Eles se mudaram do escritório para um laboratório e eventualmente para o oceano, com uma plataforma amarrada a uma barcaça que permitiu que o veículo subaquático autônomo Iver da empresa, por tentativa e erro, aprendesse a encontrar o caminho para uma pequena caixa que estava parada e depois eventualmente movendo-se pela água. Humble diz que o hardware do veículo subaquático é inerentemente capaz de entrar e sair do tubo do torpedo, mas há um desafio de software e aprendizado de máquina para ajudar o drone a empreender e navegar em várias condições da água e encontrar com segurança o caminho de volta ao tubo do torpedo submarino. Os submarinos de ataque da classe Virginia podem disparar torpedos silenciosamente de seus tubos de lançamento, sem revelar sua localização. Se os submarinos também puderem encher seus tubos com pequenos drones, eles ganharam a capacidade de expandir furtivamente seu alcance e vigiar uma área maior ao redor do barco. Durante um painel de discussão na conferência anual CIA Space da Liga da Marinha em 8 de abril, o segundo vice-almirante da Marinha Real do Reino Unido, Martin Connell, disse que seu país também aceleraria seu trabalho no desenvolvimento das capacidades. Ele disse que o Reino Unido planeja testá-lo em um submarino de ataque da classe Astute este ano, e então, com base no que funcionou para o Reino Unido e os Estados Unidos, eles determinarão como aumentar a capacidade. Parker diz que este esforço tornará as operações drones onipresentes em qualquer submarino. Hoje é preciso abrigo em dique seco, são necessários mergulhadores, é preciso uma série de coisas do tipo Hub Goldenberg, assim que conseguir o lançamento e a recuperação do tubo de torpedo, e como lançar um torpedo, mas eles o recebem de volta. Ele acrescentou que a equipe concordou em não integrar essa capacidade no submarino de propulsão convencional da classe Collins da Austrália agora, mas a Austrália ganhará essa capacidade quando comprar o primeiro submarino de ataque americano da classe Virginia em 2032. Sobre a guerra submarina no fundo do mar, Parker disse que todos os 3 países têm a obrigação de defender as suas infraestruturas submarinas críticas. Ele observou que o Reino Unido e a Austrália desenvolveram navios que poderiam hospedar sistemas não tripulados capazes de examinar o fundo do mar e garantir que os cabos submarinos não fossem adulterados, por exemplo. Connell disse durante o painel que as marinhas britânicas e australianas conduziram juntas um exercício na Austrália envolvendo a guerra no fundo do mar. Este esforço levou apenas 6 meses desde o conceito até o teste. Disse ele, acrescentando que espera que a equipe possa continuar a desenvolver uma capacidade expedicionária ainda maior através da linha de esforço. Parker disse que o próximo passo seria desenvolver coletivamente efetores para esses veículos subaquáticos não tripulados de guerra no fundo do mar. Quais são os martelos, as serras, as chaves de fenda que precisa desenvolver para que esses drones obtenham efeitos no fundo do mar, incluindo sensores
O principal esforço da inteligência artificial hoje envolve os aviões de guerra antissubmarino P-8 dos 3 países, embora eventualmente se expanda para os próprios submarinos. Parker diz que as nações criaram primeiro um ambiente de desenvolvimento colaborativo seguro, de modo que todas possam contribuir com terabytes de dados coletados dos sensores P-8. A aliança, recorrendo a fornecedores das bases industriais dos 3 países, está a trabalhar agora para criar uma ferramenta de inteligência artificial que possa identificar todas as fontes biológicas de som que os P-8 captam. Tudo desde baleias e camarões, e eliminar esses ruídos dos seus operadores de imagem. Esse ruído dos operadores de imagem veio. Isso permitirá que os operadores se concentrem nos sons produzidos pelo homem e identifiquem melhor as potências submarinas inimigas. Parker disse que a Marinha nunca teve poder de processamento para fazer algo assim antes. Agora que existe um ambiente de nuvem seguro, os 3 países estão a avançar o mais rapidamente possível para treinar suas ferramentas de inteligência artificial para detectar adversários a partir desses dados, para além do nível do operador humano para fazer. Por enquanto, a colaboração está focada nos P-8, uma vez que já existem casos de vendas militares estrangeiras com o Reino Unido e a Austrália para facilitar esta colaboração. O'Neill, sem especificar a natureza da ferramenta de inteligência artificial, diz que o Reino Unido colocaria uma aplicação nos seus P-8 este ano para melhorar o seu desempenho acústico a bordo. Parker observou que os Estados Unidos estão usando independentemente essa capacidade em um submarino de ataque hoje, usando fornecedores e algoritmos exclusivos dos Estados Unidos, mas a equipe AUKUS planeja eventualmente compartilhar a ferramenta completa de reconhecimento automático de alvos com aviões, submarinos e combatentes de superfície dos 3 países, uma vez que o direito existem autoridades. E finalmente Parker disse que a quarta linha de esforço é olhar para o inventário coletivo de torpedos e considerar como criar capacidade e mais capacidades. Tanto os Estados Unidos como o Reino Unido pararam de construir torpedos há décadas, e por volta de 2016 os Estados Unidos começaram a tentar reiniciar sua capacidade de produção de base industrial. A questão é que nenhum de nós tem capacidade suficiente de construção de artilharia e torpedos, diz Parker, mas o grupo está procurando opções para modernizar os torpedos britânicos e compartilhar torpedos americanos de longo alcance de desenvolvimento com os aliados, potencialmente através de um acordo que envolve uma base industrial multinacional. O vice-almirante Robert Gauscher, comandante das Forças Navais Submarinas dos Estados Unidos, disse durante o painel de discussão que essas linhas de esforço de guerra submarino do AUKUS correspondem de perto às suas prioridades de modernização para a sua própria frota de submarinos. Perseguir estes objetivos como parte de uma coligação, disse ele, fortalece as 3 marinhas. Quanto mais fizermos, e quanto mais rápido fizermos, e quanto mais colocarmos nas mãos dos operadores, melhor. É ter 3 conjuntos de operadores para fazer isso, tornar tudo ainda melhor, disse Gauscher. A Austrália visa grande aumento de gastos para a defesa na Ásia-Pacífico. A Austrália revelou simultaneamente 2 documentos fundamentais em 17 de abril. Sua estratégia de defesa nacional inaugural e o programa de investimento integrado de 2024, com a promessa de que os gastos com defesa atingirão 765 bilhões na próxima década. Em linha com essa trajetória, o governo projetou que o orçamento anual de defesa para 2033 e 2034 ultrapassaria os 100 mil milhões de dólares australianos, o que equivale a 2,4% do produto interno bruto. A estratégia de defesa destina-se a fornecer a justificação abrangente para a força integrada e focada da Austrália, enquanto o plano de investimento enuncia formas de pagar por objetivos específicos. A estratégia de defesa nacional inaugural estabelece uma abordagem clara e orientada para as prioridades para proteger contra ameaças à Austrália e os nossos interesses, disse o ministro da Defesa Richard Marles. No evento de lançamento do documento em Canberra, a China foi notavelmente proeminente entre essas ameaças. Um especialista australiano em defesa alertou que não pode haver mais atraso na implementação dos indicadores da estratégia. Na verdade, precisamos colocá-los, os documentos, em serviço agora. Não podemos esperar mais 2 ou 3 anos para isso, disse Beck Shrimpton, diretor do Programa de Estratégia de Defesa e Segurança Nacional do think tank australiano Strategic Policy Institute. Shrimpton considerou o documento de estratégia ligeiramente desanimador na sua articulação de conceitos já descritos em documentos políticos anteriores. Não estou vendo muita coisa acrescentada, disse ela. Marles disse que a atividade da Austrália deveria concentrar-se inequivocamente na região Ásia-Pacífico,
especialmente para proteger as rotas comerciais. Temos simplesmente de tomar a difícil decisão de manter a maior parte de nossos esforços na nossa região. Em comparação com os objetivos gerais da estratégia de defesa, o plano de investimento que a acompanha proporciona mais carne, de acordo com Shrimpton. Na verdade, começa a preencher uma imagem genuína de como será a força futura e o que fará. Por exemplo, o governo planeja direcionar 38% dos fundos para capacidades marítimas, 22% para programas empresariais de capacitação, incluindo infraestruturas e tecnologias de informação, 16% para a terra, 14% para a ar, 7% para cyberespaço, 3% para espaço. Cerca de 76 mil milhões de dólares australianos irão para a guerra submarina até 2034, incluindo 53 mil milhões a 63 mil milhões de dólares australianos centrados em submarinos movidos a energia nuclear. Infraestruturas associadas a alguns desses investimentos já estão aparecendo nos livros, quando o ministro da Indústria e Defesa, Pat Conroy, anunciou em 18 de abril que a Marinha adotaria um navio subaquático autônomo de longo alcance, Ghost Shark, da Anduril, que serão gastos até 69 mil milhões de dólares australianos em navios de superfície durante a próxima década, resultando no Serviço 26. No entanto, o número de cascos cairá para um valor mais baixo de 9 dentro de alguns anos, com um influxo de 44 mil milhões de dólares australianos ao longo de 10 anos. O exército australiano continuará a transformar-se numa força costeira expedicionária semelhante ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Aproximadamente 18 bilhões serão destinados à defesa aérea antimísseis integradas, mas não há nenhum investimento atrelado a sistemas de defesa aérea terrestre de longo alcance, como os sistemas Patriot ou Terminal Rate Altitude, a área para defesa contra mísseis balísticos. Os sistemas antidrones também estão na lista, uma área que a Força de Defesa Australiana carece de capacidades. A Força Aérea receberá 33 bilhões na próxima década. Ela continuará investindo em drones MK-28 Agost Bat, mas seu plano original para obter 100 caças F-35A está limitado a 72. Assim diz Conroy, decidimos manter os F-18 Super Hornets em serviço por dois motivos. Primeiro, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Em segundo lugar, o Joint Strike Fighter é ainda mais capaz do que pensávamos inicialmente. Assim podemos atrasar a substituição do Super Hornet, o que liberta financiamento para investir em mais mísseis de longo alcance, por exemplo. No que diz respeito ao espaço, a Austrália continuará a desenvolver uma rede de comunicações por satélite e a gastar fundos da capacidade avançada de radar do espaço profundo. O plano menciona medidas para melhorar a capacidade de controle espacial do Departamento de Defesa para negar tentativas de interferir ou atacar o uso do domínio espacial pela Austrália. Isso poderá revelar-se crítico face às capacidades antiespaciais da China. Marles prometeu que os gastos com defesa, em comparação com as dotações anteriores, aumentariam em 50,3 mil milhões de dólares australianos na próxima década. No entanto, Shrimpton destacou que 11% deste montante será alocado nos próximos 4 anos. Por outras palavras, aproximadamente 90% do aumento das despesas só se concretizará no final da década de 2020. Portanto, estamos a aceitar um elemento de risco, afirmou o analista, acrescentando que a rápida disponibilização da tecnologia promissora deverá desempenhar um papel mais proeminente como proteção contra o subfinanciamento a curto prazo. Muitos comentadores consideram que o período que vai de agora até o final desta década representa o maior risco de agressão chinesa, mas onde a Força de Defesa Australiana tem fraquezas significativas. O que estamos cortando, cancelando, desinvestindo e redefinindo o escopo? Pergunta. Grande parte da história deste plano de investimento e desta estratégia dependerá do que não estamos fazendo, disse Shrimpton. Esta imagem ainda não está totalmente clara. A HHI da Coreia do Sul fecha acordo para construir 4 navios para a Marinha do Peru. Uma empresa sul-coreana construirá 4 navios para a Marinha do Peru sob um contrato de 463 milhões assinado esta semana. Os navios fazem parte do ambicioso programa do Peru para modernizar sua frota naval de superfície, que pode envolver a construção de 23 navios de diferentes tipos, um esforço potencialmente avaliado em mais de 3 mil milhões de dólares. O foco principal do país sul-americano é adquirir 6 fragatas avançadas de mísseis guiados multinacionais para substituir as 6 fragatas antigas que atualmente servem como os principais combatentes de superfície da Marinha. O acordo finalizado, que segue a escolha da Hyundai Wave Industries pelo Peru em março,
fará com que a empresa forneça os projetos e suporte para a construção das embarcações com prazo de entrega definido para 2029. Mobilizaremos nossas capacidades tecnológicas avançadas e ampla experiência para modernizar e aprimorar as capacidades de combate da Marinha do Peru, disse John Hu, chefe de divisão naval e de navios especiais da HD Rindey Industries, após a assinatura do contrato. A HHI será responsável pelos projetos dos navios, bem como pelo fornecimento de ferramentas, materiais e suporte técnico durante a construção. Com este contrato, a empresa sul-coreana está expandindo a sua presença no mercado regional, tradicionalmente dominado pelos construtores navais europeus. O Peru receberá uma fragata de mísseis guiada de 3.400 toneladas, um navio de patrulha offshore de 2.200 toneladas e 2 navios de desembarque de 1.500 toneladas. A empresa estatal local, Serviços Industriais de la Marina, participará da construção em seus estaleiros em Calo. Garantiremos que o estaleiro Cima, que nos proporcionou a oportunidade de colaborar do outro lado do globo, possua capacidade de construção naval suficiente e o estabeleça como nosso centro para a América Central e do Sul, disse Joey. As 6 fragatas de 2.500 toneladas que a Marinha deseja substituir são baseadas no projeto italiano da classe Lupo. 2 foram construídos no Peru, na maior parte eles estão em serviço há quase 5 décadas. O governo peruano aprovou o programa de substituição da fragata em fevereiro de 2023, com um orçamento inicial de 161 milhões. Após estudos e discussões iniciadas em 2015, em junho de 2023 o CIMA foi nomeado a contratante principal do programa. Ao mesmo tempo, é revelado que a empresa espanhola Escribano Mechanical Engineering serviria como subcontratado para apoiar a integração de armas. De acordo com Lewis Mejias, analista de defesa independente baseado na capital do Peru, Lima, o contrato confirma a liderança de CIMA Peru como um dos estaleiros mais capazes do Pacífico Sul. Também abrirá mais oportunidades para a participação de outras empresas locais fornecedoras de sistemas, peças e serviços. Este é um dos principais metas do governo, com o objetivo de transferir tecnologia avançada e criar novos empregos, fortalecendo as capacidades industriais do Peru, não apenas no campo marítimo, mas também fora deste campo. Uma fonte na capital da Coreia do Sul, Seul, falando sobre condição de anonimato para discutir detalhes do programa militar, diz que a fragata que a HHI irá produzir é baseada no casco da fragata de classe Daegu, construída para a Marinha Sul-Coreana, mas adaptada para atender às necessidades do Peru. Esses requisitos incluem uma polpa ampliada para caber em um hangar e permitir o voo de helicópteros de 12 a 14 toneladas. Não está claro se o navio peruano incluirá a mesma propulsão combinada diesel-elétrica e a gás dos navios sul-coreanos, segundo a fonte. A fragata será equipada com um radar 3D ativo de varredura eletrônica, que o Peru ainda não selecionou. A empresa sul-coreana Hanwha está promovendo o sistema de gerenciamento de combate SAK-600, o sonar rebocado SAKS-250K e o sonar montado no casco SKS-240K, disse a fonte. Para o armamento, acrescentou a fonte, a League Next 1 da Coreia do Sul e a Hwasong estão a propor o míssil terra Haegung KSAAM. A League Next 1 está oferecendo o míssil antinavio SSM-700K 6-Star Hwasong e o míssil de cruzeiro de ataque terrestre Sea Dragon Haiyong. Espera-se que a Marinha do Peru instale um canhão na fragata, seja uma opção de calibre 76mm, 62 ou 127mm, calibre 54. Especialista explica o dilema de Israel: ruim se retaliar o Irã e condenado se não fizer. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sinalizou na quarta-feira que Israel decidirá por si próprio como responder ao ataque retaliatório do Irã. No entanto, Washington instou Tel Aviv a mostrar moderação. O gabinete de guerra de Israel se reuniu na terça-feira para discutir uma eventual resposta ao ataque do Irã no sábado, mas não chegou a uma conclusão. Na quarta-feira, Netanyahu disse em uma reunião de gabinete que, embora os aliados de Israel tenham fornecido todo tipo de sugestões e conselhos a Tel Aviv, o Estado judeu escolherá as opções por si próprio. Quero deixar claro, tomaremos as nossas próprias decisões e o Estado de Israel fará tudo o que for necessário para se defender, prometeu Netanyahu. Porém, o presidente Charles John Biden e os seus homólogos europeus instaram Israel a mostrar moderação e evitar um conflito regional em grande escala, prometendo atingir o Irã com novas sanções devido ao último ataque com mísseis.
O fator Estados Unidos é muito significativo, disse Grigori Lukianov, pesquisador do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos do Instituto de Estudos Orientais na Academia de Ciências da Rússia. Os Estados Unidos não estão interessados em escalar o conflito. Se a atual administração dos Estados Unidos apoia a resposta militar de Israel antes das eleições, certamente perderá literalmente o apoio dos eleitores muçulmanos americanos, observou ele. Os líderes militares e políticos israelenses não parecem ver as sanções como uma resposta proporcional ao ataque do Irã, que prejudicou a imagem de Tel Aviv e possivelmente expôs algumas lacunas graves nas defesas aéreas do Estado judeu, segundo o especialista. Lukianov explicou que um dos elementos mais cruciais do conceito de segurança de Israel ao longo dos anos tem sido o princípio de que qualquer ataque em solo israelense nunca ficaria impune. No entanto, a recente mudança do Irã na sua doutrina de segurança para uma contenção ativa perturbou o jogo geopolítico na região. Isso significa que qualquer ataque israelense contra cidadãos iranianos no território do Irã, Síria, Líbano ou qualquer outro estado no mundo será recebido com ataques em territórios israelenses. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou durante o desfile anual do exército do país em Teherã, na quarta-feira, que mesmo o mais leve ataque de Tel Aviv ao Irã será lidado com ferocidade e severidade. Raisi chamou o contra-ataque iraniano de sábado de limitado e punitivo, sugerindo que uma resposta militar mais forte do Irã teria varrido Israel do mapa do Oriente Médio. Tendo em conta os recursos gastos por Israel em sua ofensiva contra o Hamas em Gaza e os riscos de escalar do conflito, Israel precisa escolher uma solução equilibrada que ao mesmo tempo possa servir como um golpe de relações públicas para Tel Aviv. Para Lukianov, existem 4 cenários potenciais. Um deles poderia incluir métodos de guerra híbridos com ferramentas e armas cibernéticas visando um golpe para a infraestrutura do Irã, bem como para a inteligência, a gestão e todas as outras funções do Estado, observou. A segunda opção, disse Lukianov, envolve a realização de um ataque direcionado à infraestrutura militar do Irã, tais como bases militares e instalações que produzam mísseis e veículos aéreos não tripulados, ou ainda a infraestrutura relacionada ao programa nuclear do país. Segundo o analista, ainda é possível que células do Daesh sejam usadas pela inteligência de Israel associada a Washington para realizar ataques de sabotagem no país, ou ainda adotar o objetivo de liquidar líderes iraquianos. No entanto, dada a ameaça de uma escalada drástica entre Israel e Irã e o fato de a economia do Estado judeu ter contraído cerca de 20% após a eclosão da guerra em Gaza, Tel Aviv ainda hesita com a resposta. Isto obriga a liderança israelense a reduzir as suas ambições políticas e a adiar um ataque retaliatório, arriscando assim a segurança estratégica de Israel a longo prazo, argumenta Lukianov. Na verdade, Israel não tem alternativa à máxima de que qualquer ataque será recebido com retribuição. Quanto mais Israel atrasar sua resposta, mais perderá, concluiu. Reino Unido pressiona membros do G7 a chegarem a um acordo sobre a utilização de ativos russos congelados. O secretário de Estado das Relações Exteriores britânico, David Cameron, instou os países do G7 a coordenarem ações para os ativos russos congelados para as necessidades da Ucrânia, informou o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. A Ucrânia tem o nosso apoio inequívoco até sair vitoriosa e alcançar uma paz justa. É vital que cheguemos a um acordo sobre uma forma de usar os recursos russos sancionados para apoiar a Ucrânia, declarou Cameron antes de uma reunião com seus homólogos do grupo. Além disso, o secretário pretende instar os demais ministros a intensificar os esforços contra a evasão das sanções pela Rússia, esforços que teriam como alvo países terceiros. Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reuniram nesta quarta-feira, 17 de 4 de 2024, e continuarão suas conversas até sexta-feira, 19, na ilha italiana de Capri, para discutir questões urgentes da agenda internacional, incluindo o conflito na Ucrânia, a crise que segue após a resposta do Irã a Israel e a situação na faixa de Gaza no Mar Vermelho. Após o início da operação militar especial russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, a União Europeia e os membros do G7, compostos por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, bloquearam quase metade dos ativos russos no exterior, cerca de 300 bilhões de euros. No dia 20 de março, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, apresentou ao Conselho da União Europeia a proposta de utilizar os lucros dos ativos russos bloqueados para garantir a ajuda militar à Ucrânia. A proposta do diplomata Semyon prevê que 90% das receitas dos ativos russos sejam atribuídos ao mecanismo europeu de apoio à paz e os outros 10% do orçamento da União Europeia
para possíveis despesas imprevistas e compensações relacionadas à Ucrânia. A aprovação exigirá o voto unânime dos países membros do bloco. Anteriormente, a União Europeia planejava gastar os lucros dos ativos russos congelados na reconstrução da Ucrânia. Mas agora Bruxelas afirma que, devido à situação difícil no campo de batalha, a escassez de armas e munições, o dinheiro pode ser gasto em operações militares em apoio a Kiev. Por sua vez, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, descreveu o bloqueio de bens russos como roubo. O Kremlin salientou em mais de uma ocasião que o confisco violaria as normas do direito internacional. Ucrânia pode ser derrotada até o fim do ano, diz o diretor da CIA. A Ucrânia pode sofrer uma derrota no conflito com a Federação da Rússia até o fim deste ano, disse o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, nesta quinta-feira, 18 de 4 de 2024. Há um risco muito provável de que os ucranianos sejam derrotados até o final de 2024, ou pelo menos que o presidente russo esteja em posição de essencialmente ditar os termos de um acordo de paz, disse Burns, no evento no centro presidencial George W. Bush, nomeado em homenagem ao presidente dos Estados Unidos que iniciou a invasão do Iraque para o Afeganistão. Burns apelou aos parlamentares de Washington que aprovem um projeto de lei para financiamento adicional a Kiev que permitirá aos Estados Unidos alocar bilhões de dólares para as necessidades militares da Ucrânia. Caso contrário, alertou o chefe da CIA, o quadro será muito terrível. Há meses, a ajuda financeira e militar à Ucrânia tem sido usada como barganha política entre os partidos democrata e republicano. No Congresso dos Estados Unidos, o tema é tão divisivo entre os parlamentares que no ano passado Kevin McCarthy foi destituído da função de presidente da Câmara de Representantes após secretamente aprovar fundos para a Ucrânia em um acordo com o presidente Joe Biden. Essa foi a primeira vez em 113 anos que o impeachment do presidente do Congresso teve sucesso nos Estados Unidos. A ajuda à Ucrânia agora ameaça acabar com a carreira de Mike Johnson, atual presidente do Congresso estadunidense. O republicano estaria indo contra a sua base eleitoral, da qual 69% desaprova o envio de ajuda para a Ucrânia. Enquanto isso, aponta as autoridades ucranianas que Kiev não conseguirá sobreviver por muito mais tempo sem a ajuda de Washington, mesmo que as demais potências europeias continuem com suas remessas. Inverno na Ucrânia será difícil devido a danos na rede energética, afirma vice-premier. O inverno que se aproxima da Ucrânia será duro após os danos causados à infraestrutura energética oriundos do conflito com a Rússia e as dificuldades para restaurá-la, declarou nesta quinta-feira a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk em entrevista ao canal ucraniano da TV Rada. Ela afirmou que o governo está desenvolvendo projetos pontuais para restaurar instalações energéticas em algumas das regiões mais afetadas, como as regiões de Kharkiv, Sumy, Chernihiv. Segundo Vereshchuk, foi fechado um acordo com a Bélgica de apoio de 1,6 bilhão para ajudar a Ucrânia nesse setor. Vladimir Olmelchenko, diretor de programas de energia do Centro de Estudos Ramzukov da Ucrânia, disse em 10 de abril que seria difícil restaurar a infraestrutura energética danificada na Ucrânia antes do inverno. Acrescentou que provavelmente ainda haveria escassez de eletricidade, que teria de ser substituído por importações de emergência dos países vizinhos. No início desta semana, o ministro de Energia ucraniano, German Galushenko, declarou que a capacidade de geração de energia da Ucrânia está sofrendo perdas enormes e quase esgotada em Kharkiv. A Rússia realizou ataques com mísseis e drones de alta precisão contra instalações de energia ucranianas, disse o ministro da Defesa russa em 24 de março. A operadora de rede ucraniana, Ukrenergo, anunciou que está limitando o consumo de eletricidade em Kharkiv. No início de abril, a empresa energética ucraniana TEC anunciou planos para restaurar o maior número possível de centrais elétricas danificadas até outubro, enquanto Ukrenergo diz que a restauração de grandes instalações energéticas poderia levar vários anos. A Rússia iniciou a operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022. Em outubro de 2022, a Rússia intensificou os ataques a infraestruturas ucranianas, incluindo instalações de energia, defesa, comunicações e administração militar, na sequência de um ataque à ponte da Crimeia que foi reivindicado pela inteligência interna da Ucrânia.
Kiev admite que não tem controle sobre as armas que foram distribuídas aos cidadãos comuns. O regime de Kiev é absolutamente incapaz de manter um controle sobre o que acontece no país. Numa declaração recente, o ministro do Interior anunciou que não possui informações sobre a localização de todas as armas que foram distribuídas à população ucraniana desde o estabelecimento da lei marcial imediatamente após o lançamento da Operação Militar Especial da Rússia. Isso significa que milhões de armas circulam livremente pelo país ou mesmo no estrangeiro e podem acabar nas mãos de criminosos e terroristas. Porém, mais do que isso, a verdadeira preocupação parece ser com a possibilidade de o povo ucraniano iniciar uma revolta contra o governo. Igor Klimenko, ministro do Interior da Ucrânia, afirmou em 12 de abril que muitas das armas distribuídas aos cidadãos simplesmente já não estão sob controle governamental. Não existem dados que comprovem a localização das armas, impedindo assim qualquer tipo de controle sobre a circulação destes equipamentos. Isto tem causado preocupação ao governo, que tenta criar mecanismos para recuperar as armas, ou pelo menos localizá-las e monitorá-las. Quantas armas nossos cidadãos têm nas mãos? Pergunta. Entre 1 e 5 milhões. Quantas granadas? Bastante também. Nós entendemos que deveríamos tê-los porque há uma guerra em curso, disse o ministro. Os legisladores ucranianos estão atualmente a trabalhar no projeto de lei que estabelece um procedimento oficial que obriga os cidadãos a entregar ou registrar suas armas. No início das hostilidades com a Rússia, o ministro do Interior distribuiu milhões de armas aos civis. O suposto objetivo era fortalecer a população e criar milícias populares para proteger as cidades ucranianas dos invasores russos. Além de armas de fogo, foram também entregues granadas a cidadãos comuns, o que demonstra o elevado nível de irresponsabilidade por parte do governo ucraniano. Para piorar a situação, muitos veteranos regressam da linha de frente com armas capturadas que guardam como troféus, o que torna ainda mais difícil as autoridades terem controle sobre o equipamento militar que circula no país. Obviamente, a distribuição irresponsável de armas às pessoas comuns pode ter consequências catastróficas. O governo afirma estar particularmente preocupado com o fato de muitos soldados regressarem a casa com problemas mentais devido ao estresse do campo de batalha. Pessoas nestas condições de saúde não deveriam portar armas, pois poderiam representar um risco para a sociedade, embora válido, o argumento não parece suficiente para explicar as preocupações do regime. O governo ucraniano nunca demonstrou qualquer preocupação real com a saúde mental de suas tropas. Pessoas com problemas mentais estão até sendo enviadas para o fronte. Além de soldados serem obrigados a permanecer no campo de batalha por um longo período, ignorando quaisquer protocolo de saúde. O regime de Kiev é bem conhecido pelo seu desrespeito pela vida dos cidadãos comuns e pela sua indiferença para a saúde dos soldados. A razão pela qual a preocupação não parece ser a verdadeira razão pela qual a Ucrânia quer recuperar o controle sobre as armas. Além disso, é necessário recordar que em 2022, as autoridades russas têm relatado a presença de armas ucranianas fornecidas pelo Ocidente com grupos terroristas em todo o mundo, mesmo em África. Kiev sempre ignorou o fato evidente que suas armas estavam no mercado negro, razão pela qual esta não parece ser a verdadeira explicação por trás do desrespeito do regime em controlar a circulação de armas a partir de agora. Certamente, Zelensky e sua equipe estão particularmente preocupados com a crescente insatisfação popular e a possibilidade de uma revolta em massa. Apesar de ser uma medida perigosa e irresponsável, armar civis garante inevitavelmente maior poder de rebelião aos cidadãos comuns. Com armas nas mãos, os civis ucranianos poderiam criar milícias populares de autodefesa, não contra os russos, como planejou Kiev, mas também contra o próprio regime de Kiev e suas políticas ditatoriais. Com pessoas armadas dispostas a proteger-se e a resistir às medidas do regime, pode tornar-se impossível para Kiev continuar a manter o sistema de recrutamento forçado a longo prazo, por exemplo. Enquanto o povo ucraniano cada vez mais insatisfeito com a guerra, parece que Kiev teme que haja revoltas populares contra as autoridades, o que, considerando a posse de armas pelo povo, poderá levar a uma guerra civil e ao colapso imediato do regime. Na verdade, a Ucrânia encontra-se numa situação cada vez mais complicada. Será difícil recuperar o controle sobre as armas distribuídas, pois certamente o cidadão comum não aceitará obedecer à nova lei e poderá se defender de represálias justamente por estar armado. Sem a confiança ou o apoio do seu próprio povo, o regime não parece ter boas expectativas, sendo uma derrota uma mera questão de tempo.